Primeiro, bom dia, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É minha primeira vez aqui no evento. Eu estou sempre na comunidade tech, mas é sempre muito legal, é uma emoção diferente conhecer a galera nova em eventos como esse, né, em que a gente consegue conversar sobre diversos eixos da tecnologia. E hoje eu vim compartilhar um tema com vocês que muita gente pode ter olhado e falado, nossa, o que tem a ver, né? Eu fui num evento de tecnologia e do nada um negócio de neurociência. O que é isso? Eu vou ver coisa de biologia. Então, eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, uma comparação entre o que nós conseguimos entender de inteligência artificial dentro das máquinas, dentro dos softwares, e o que nós podemos entender que foi inspirado em nós, né, em você, no seu cérebro. Será que tem algo dentro do artificial que foi baseado no orgânico? E esse orgânico que eu vou trazer aqui vai falar muito sobre a parte do sistema nervoso estudado pela neurociência, né? E também como que a gente aprende. Porque aqui a gente também tem na trilha a machine learning, né? O aprendizado de máquina. Então, será que esse aprendizado ele também foi baseado em algum tipo de mecanismo do nosso cérebro? Então, já dei um baita spoiler aqui só no primeiro PowerPoint. Mas é basicamente esse assunto que nós vamos tratar hoje, né? E só para. Eita, eu fiz algo aqui muito. Peraí. Já ajusta? Ah, tá. Probleminhas técnicos aqui. Já aprendi a lidar com o controle. Mas antes de começar a partir para o assunto mais técnico, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, para a gente criar essa conexão. Eu vou estar aqui ao longo do evento, então, quem tiver dúvidas, por favor, fique à vontade para conversar comigo posteriormente. Mas eu sou Ana Ribeiro, eu comecei minha carreira justamente como desenvolvedora. Minha primeira formação foi como técnica em informática. Na época, né, eu vou falar aquela frase famosa, na minha época, né, tinha o técnico em informática, em que era um ensino muito mais generalista. Não tinha uma estrutura como hoje, que você vai se especializar em front-end, back-end, etc. Era tudo muito generalista, incluso nesse tipo de formação. Então, foi uma experiência muito legal que acabou criando essa paixão pela tecnologia. Então, me especializei também na graduação com bacharel em ciência e tecnologia. E aí a carreira é algo muito dinâmica, né? Eu tive um momento na minha carreira que eu tive esse interesse em conhecer o outro lado da coisa. Eu trabalhava com máquinas até então, e eu queria saber lidar com pessoas, desenvolver outras competências. Então, me especializei em gestão de pessoas, entrei na área de RH, e aí, em RH, eu comecei a atuar com recrutamento de profissionais em tecnologia e pensar no desenvolvimento desses profissionais dentro das empresas. Então, foi uma experiência muito interessante para desenvolver outras skills, né, principalmente soft skills, e também a pensar em como que eu posso aprender mais sobre tecnologia e ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Então, foi algo bem legal. Mas aí, voltei a procurar outras especializações, então foi aí que eu encontrei a neurociência, que justamente combina esses interesses que eu tive ao longo da minha vida, que é o software, né, desenvolvimento, tecnologia e as pessoas. Então, eu comecei a criar essas relações justamente de comparar, né, o que será que a tecnologia tem a ver com o desenvolvimento humano. Então, a neurociência ela tem um eixo, claro, biológico, né, tem muita gente que segue esse eixo, mas tem o eixo computacional também dentro da neurociência, que é onde eu tenho maior interesse. E hoje eu tenho me especializado, eu estou iniciando uma pós em gestão de tecnologia da informação, para intensificar e continuar estudando, né, algo sobre tecnologia. Vou deixar aqui do ladinho, quem quiser escanear esse QR Code ou simplesmente digitar aí no Instagram, quem tiver essa rede social, @corregiana, é meu perfil público, onde eu compartilho alguns eventos que eu participo e alguns conteúdos que eu produzo também. Então, fiquem à vontade para escanear ou digitar aí no Instagram que vocês vão achar, inclusive o link do meu LinkedIn para que a gente possa se conectar. Mas vamos lá, né? Agora, porque realmente interessa, eu já me apresentei rapidamente para vocês, mas qual que é a nossa agenda de hoje? O que eu vou trazer para vocês de conteúdo? Então, para começar, não tem como eu falar dessa comparação entre neurociência e tecnologia sem citar redes neurais. Até é engraçado, né? Eu falar sobre neurociência e querer comparar com tecnologia e citar as redes neurais, porque o próprio nome já remete à neurociência, né? Neural. Né? Quando você escuta isso, dependendo da área que você atua, pode gerar diversas imagens na sua cabeça, né? Algo um pouco mais orgânico, biológico, né? Neural, ou algo mais computacional. Se você for uma pessoa desenvolvedora, principalmente que atua com machine learning, IA. Então, o que eu vou trazer aqui é uma definição do que é uma rede neural e o que a neurociência tem a ver com isso
em relação à inteligência artificial. Depois que eu trouxer essas semelhanças, né, essas inspirações, eu vou trazer as diferenças também. Então, ao mesmo tempo que teve algum tipo de inspiração entre uma coisa e outra, quais são as diferenças? Será que as duas têm o mesmo potencial, o orgânico e o artificial? Quais são as diferenças, né? E também vou trazer especificamente quais são os focos do seu cérebro, né, do nosso cérebro, que foram priorizados pela computação, né, pelos estudiosos, etc., para servir de inspiração no desenvolvimento computacional, né, desenvolvimento matemático, inclusive. E para fechar, vou falar sobre o futuro da neurociência e da IA. Né? Será que tem algumas tendências que eu posso priorizar nos meus estudos, que o mercado está buscando, ou que pode ser super inovador aí nos próximos anos? Então, para fechar, eu vou trazer esse tipo de conteúdo também. Mas primeiro, o que a neurociência tem a ver com a inteligência artificial? Bom, tem tudo a ver, né? Primeiro porque, como eu comentei, a neurociência, ela tem diversos eixos de afinidade. Um deles é o biológico, que ela vai estudar ali o sistema nervoso das pessoas, dos mamíferos e tudo mais, entender como as pessoas se desenvolvem, como que elas aprendem. Mas também tem a vertente computacional, né, que a gente consegue já automaticamente fazer essa relação. Como que eu consigo pensar em uma máquina aprendendo? Como que eu penso no desenvolvimento de uma máquina, né? Então a gente consegue pensar nisso. E na verdade, essa questão de neurociência ter alguma coisa a ver com IA, né, e trazer essa técnica computacional de redes neurais, que redes neurais é justamente isso, né? Uma técnica computacional, ela foi debatida faz muito tempo. Eu sei que pode parecer um pouco atual para a gente, visto que redes neurais são utilizadas em diversos modelos de machine learning, né? Então, para a gente parece algo que surgiu talvez nos anos 2000, em algum momento, parece algo super atual, né? Mas, na verdade, começou a ser debatida essa questão de estruturação de modelos de rede neural lá nos anos 40. Vocês achavam que era perto dos anos 40? Isso ou achavam que era mais recente? Porque eu, particularmente, fiquei muito surpresa quando eu soube um pouco mais dessa história, né, de quando que isso começou a ser estruturado. E foi estruturado por um matemático e um neurofisiologista. Ou seja, são pessoas, né, o Warren e o Walter Pitts, eles são, né, um é matemático, outro é neurofisiologista, são pessoas com conhecimentos diversos e conseguiram gerar algo muito relevante para a tecnologia. Então, uma pessoa que consegue ter um olhar ali um pouco mais biológico, pensando em estruturas que estão presentes no nosso cérebro ao longo da nossa vida, estuda como essas estruturas mudam, como que elas interagem entre si, qual que é o impacto delas na nossa vida, e uma pessoa que consegue entender essas estruturas a ponto de transformar em um modelo matemático. Então, isso é muito incrível pensar que já estava rolando nos anos 40. Né? E claro que evoluiu muito, né? Surgiram diversos modelos, que a gente poderia falar de cada um deles especificamente, porque é muito interessante estudar a evolução desses estudos, né? Então, tendo esse contexto e sabendo que tem tudo a ver, né, mesclar a neurociência com a IA, o que são essas redes neurais, então? Como eu falei, rede neural é um modelo computacional que, para uma máquina, significa demonstrar como que ela aprende. Né? Então, uma rede neural, ela vai estruturar, né, vai criar um fluxo de aprendizado para aquela máquina, em diferentes assuntos, em diferentes formatos. Né? Então, aqui, inclusive, mais para frente, eu vou mostrar uns modelos para vocês de alguns artigos. Minhas palestras são cheias de spoiler, eu até nem gosto, vou parar de falar, porque senão eu já vou adiantar outros slides. Mas vocês vão ver que aqui os modelos de rede neural, eles podem trabalhar com diversos tipos de informações. Pode ser textual, né, pode ser até visual, né? Então, são muitas informações que a rede neural pode trabalhar, e ela é um modelo, né, uma técnica computacional que ela pode trabalhar com centenas ou milhares de unidades de processamento. Então, quando eu falar de aprendizado de máquina, tudo que ela tiver dentro da sua rede neural, a gente pode chamar de unidade de processamento, né? Tem os neurônios, né? Mas como é uma máquina, nós vamos pensar nela como uma unidade de processamento. E ela tem centenas ou milhares, né? Depende da complexidade dessa rede neural. Mas se for comparar com o cérebro, com o seu cérebro, né? Se você quiser ter uma comparação quantitativa até mesmo, para poder pensar na performance dessas diferentes estruturas, né, de uma máquina e de um ser humano, enquanto essa máquina ela tem centenas ou milhares de unidades de processamento, o nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Bilhões, né? Então, são estruturas pequenas, né, que nós temos, mas que são bilhões, né? Então, só vai construindo na sua cabeça como que poderia ser uma dinâmica, então, pensando nessa quantidade de unidades, né, de neurônios e unidades de processamento,
como que é a dinâmica dessas redes em uma máquina, pensando em quantidade, e como que é a dinâmica dessa rede na sua cabeça, pensando nessa questão de quantidade, né? E aí, peraí, que antes de mostrar esse slide, eu só quero ver aqui no nossa plateia, e eu até vou mandar um abraço para quem está online, que eu não estou vendo aqui, mas pode interagir também da sua casa. Mas eu quero saber quem aqui pensou em uma rede neural mais para o lado orgânico, né? Uma rede neural, quando eu falei rede neural, você lembrou de algo do seu cérebro. Quem pensou em uma imagem assim, mais orgânica? E quem pensou numa rede neural um pouco mais matemática, um pouco mais ligada ao computacional? Perfeito. Então, a gente tem aqui pessoas, né, provavelmente de diferentes áreas de atuação, que conseguiu visualizar diferentes imagens para uma rede neural. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente entender a estrutura de uma rede neural artificial, que a partir de agora nós vamos diferenciar os tipos de rede neural. Vou chamar uma de artificial, que é justamente essas que estão presentes em IA, na inteligência artificial. E daqui a pouquinho eu vou mostrar uma rede neural orgânica, que é a que está na sua cabeça. E aí, primeiro começando por esse modelinho aqui, né? Esse modelinho é um modelo de rede neural artificial. E o que a gente pode entender por uma rede neural artificial em relação à sua estrutura, né? Vejam que aqui eu tenho algumas divisões de camadas, né? Então, eu tenho a primeira camada ali, que é a nossa camada de entrada, né? Esses pontinhos que estão ali podem ser chamados de neurônios. Só que aqui são os neurônios artificiais, né? Porque é uma rede neural artificial. E aí, basicamente, numa rede básica, né? Com poucas conexões como essa, ela tem uma camada de entrada, né, que é a base da estrutura de uma rede neural artificial. Essa camada de entrada, ela vai receber algum tipo de informação, né? Então, você pode pensar em diversos tipos de informação que ela pode receber nessa camada de entrada. E aí, ela tem uma camada intermediária também, que pode ter uma quantidade X de neurônios, né, ali. E nessa camada intermediária, o que ela vai fazer com essa informação que entrou ali na camada de entrada? Ela vai processar. Então, essa camada intermediária ela é responsável pelo processamento das informações que chegam nessa rede neural. Né? Então, ela vai processar, ela vai fazer uma extração dessa informação, né, para conseguir levar essa informação processada para a camada de saída. E nessa camada de saída, você vai ter o output, né? Enquanto a entrada é o input de informações, lá vai ser o output, né? Que é onde você tem a informação final já processada, que já foi aprendida por essa rede neural, né? Então, essa é uma estrutura básica de rede neural artificial. Mas esse tipo de estrutura, né, se mantém sempre, a entrada, processamento, saída. Só que essas redes neurais, dependendo do que estiver sendo desenvolvido, ela pode ser mais complexa, né? Inclusive, é muito incentivado dentro da comunidade, para quem atua com essa área, né, de criar cada vez mais modelos de aprendizado, né, de modelos de rede neural, para refinar ainda mais o aprendizado daquela máquina. Então, é muito importante para quem trabalha na área ou para quem tem interesse, sempre estar revisando como que é possível aprimorar esses modelos. E esse modelo que eu trouxe aqui, apesar de ter uma similaridade com o anterior, que continua tendo as camadas que eu mostrei, que é a camada de entrada, que são as camadas ali de processamento e as camadas de saída, né? A gente pode ter mais neurônios, né? Dentro dessas camadas. E essa quantidade aumentada, a gente pode chamar isso de deep learning, né? Esse termo é familiar para alguns aqui, deep learning. Então, é uma rede neural mais profunda, né? Mais deep. Profundo, mas, né? E até o nome ele traz isso para a gente. Ou seja, quando você pensar nesse tipo de informação, quer dizer que essa rede é um pouco mais complexa e ela está tentando refinar um pouco mais essa informação que foi recebida ali na sua entrada. Então, esse modelo aqui pode ter feito muito, muito sentido para quem levantou a mão aqui e falou que pensou no modelo mais matemático, mais ligado à modelagem computacional, né? Então, provavelmente vocês conseguiram entender isso ou até criar relações com algo que vocês já trabalharam, né? Que esse é o Deep Learning. Mas essa imagem aqui, que particularmente, essa imagem para mim, né, como neurocientista, é uma das imagens mais lindas do mundo. Inclusive, né, eu pensei que o auditório ia estar estaria com as luzes apagadas para isso aqui ficar brilhando e tocar o coração de todo mundo, porque é uma imagem muito bonita, né? E
imagem provavelmente seja muito mais familiar para quem levantou a mão falando que pensou em algo mais biológico, algo que esteja dentro da sua cabeça, né? Que isso é a nossa rede neural orgânica, né? A rede neural que está na nossa cabeça. Mas isso é uma imagem fictícia, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia geral de como isso seria. Mas eu não quero, é só mostrar essa imagem para vocês. Assim como eu destrinchei a rede neural artificial, eu também quero destrinchar com vocês uma rede neural dentro especificamente dos neurônios, né, que fazem parte dessa rede. Então, a rede tem vários neurônios, né? Então, essa é uma comparação que a gente pode fazer. A gente pode entender que aquela imagem anterior poderia ser comparada a uma interação de uma rede neural artificial. Mas vamos entender um pouco mais, então, como que funciona um neurônio. Quem já tinha visto essa estrutura aqui ao longo da vida? Nossa, bastante gente. Nossa, que legal, gente. Bastante gente já viu um neurônio, né? Então, eu só vou repassar aqui de uma forma muito geral, né, essa estrutura para a gente entender como que essa célula nervosa ela processa informações, né, que ela é muito importante para a gente conseguir viver, para a gente conseguir aprender, né, conforme as experiências que a gente adquire, porque assim que daqui a pouco eu vou explicar essa estrutura, mas eu já quero reforçar que o machine learning, ele aprende, né? Ele também aprende com a vivência dele, mas a vivência de uma rede neural artificial é diferente da nossa vivência, né? Porque uma rede neural, ela não vai na padaria, compra um pão e ela aprende a escolher o pão que ela mais gostou. Não, ela não sai andando a rede neural, né? A gente pode ter essa vivência de ir na padaria, comprar um pão e aprender os diferentes tipos de pães que tem lá, né? Mas essa vivência é tida de diferentes formas entre essas duas redes, né? Só que o que eu posso ter em comum? São vivências. E a vivência é o que o ser humano tem. É assim que você aprende, é assim que você processa as informações, cria memória, né? Cria o seu aporte, né? O seu background de exemplos. E a rede neural, ela precisa que seja dado exemplos para ela, né? Então, quanto mais exemplos você dá para uma rede neural artificial, melhor ela vai conseguir performar, né? Então, ela precisa de muitos exemplos para ela conseguir se equiparar ao nosso aprendizado, ao tipo de vivência que nós temos naturalmente, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Então, nós temos aqui um neurônio separadinho, né? Esse neurônio, ele tem, então, de maneira bem geral aqui, resumida, ele tem a sua primeira camada, né? Que seria os nossos dendritos, que ele funciona como um terminal de recepção. Comparando com a nossa rede neural artificial, ele seria a nossa camada de entrada, né? Onde eu vou receber algum tipo de informação, né? Através aqui da rede de um neurônio, um impulso nervoso, né? Ao longo desse neurônio, nós temos um sentido de propagação das informações que chegam, né? E esse sentido de propagação, ele conta ali com, né, a extensão do axônio, com a bainha de mielina, né, que encobre ali, é o nodo de Ranvier. Então, tem essas outras pequenas, né, partes do neurônio que fazem parte de todo esse ciclo de propagação. Esse ciclo de propagação, nós podemos entender ali como é a difusão dessas mensagens, dessas informações, e também a parte do processamento, né, em conjunto com outros neurônios, que nós também temos numa rede neural artificial. E lá no finalzinho desse neurônio, dessa estrutura, nós temos o terminal do axônio, né, que é a parte onde nós teremos o canal de transmissão, né? Então, esse terminal, ele vai se conectar, né, vamos dizer assim, de maneira geral, com outros neurônios para propagar a informação que ele acabou de tratar ali, né? E esse espaço, né, essa região de propagação, né, de transmissão para outro neurônio, a gente chama de sinapse, né? Então, aquelas imagens que talvez a gente consiga ver com muita facilidade na internet de um choquinho, né, saindo entre um neurônio e outro, aquilo é a nossa região de sinapse. Então, vejam, né, apesar de ter, claro, uma estrutura diferente, né, fisicamente, né, biologicamente falando, tem muita semelhança em relação ao fluxo de tratamento de informações. Então, isso serviu muito de inspiração para o desenvolvimento de redes neurais, né? Foi isso que começou a surgir as ideias na cabeça do nosso matemático, do nosso fisiologista, que foram ali juntando as pecinhas e pensando como que eles poderiam aprimorar o desenvolvimento de uma máquina, pensando em como que ela poderia talvez agir de uma maneira similar ao ser humano para atender o ser humano melhor, porque ninguém melhor do que o próprio ser humano para fazer o que a gente quer,
né? Então, fez muito sentido essa reflexão lá atrás, de pensar, poxa, como que eu penso, né, como ser humano? O que que eu posso ter de inspiração como nós somos uma máquina, né, biológica, mamíferos, etc. O que que pode refletir, trazer para uma máquina? Então, é só para vocês já começarem a refinar um pouco mais essa comparação também. Beleza, eu trouxe muitas coisas em comum. Então, a gente pode até parar para pensar. Então, poxa, se eles começaram a meio que copiar muitas coisas que o ser humano faz, então uma máquina é igual eu, né? As pessoas vão desenvolver uma rede neural e provavelmente ela vai me substituir, porque ela está igual a mim. Será que elas são 100% equiparáveis? Será que sempre foi equiparável desde a sua origem, das primeiras redes que foram criadas ali? Bom, então vamos falar um pouco das diferenças, porque é importante também entender o que, que ainda precisa ser estudado para aprimorar ainda o desempenho de máquina, né? Se ainda tem mais outras inspirações que podem ser buscadas. E aí eu vou trazer um termo aqui para a gente, que é um termo que pode ser novo para alguns, talvez não tão novo para outras pessoas, que é a cognição, né? Então, a cognição vai ser a forma, né, pensando no viés de neurociência, que a gente pensa, que a gente processa informações, que a gente aprende, que a gente traz os nossos pensamentos, nossos aprendizados para o mundo, né? Como que eu tenho a minha cognição versus a nossa inteligência artificial. Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente notar alguns erros que começaram a ocorrer nos primeiros desenvolvimentos de rede neural. Quem que sabe quem que é esse rapaz aqui? Alguém pode... Oi? Beleza, o Dumbledore, né? Aqui é o Dumbledore. E aí, eu tenho uma rede neural, aquela primeira, básica, simples, que eu apresentei para vocês. E na camada de entrada, isso aqui é um exemplo bem genérico, só para a gente mostrar, né, quais são os gaps que foram notados ali no desenvolvimento de rede neural. Eu botei o Dumbledore, né, ali, na pontinha da entrada. E aí a ideia é que essa rede neural ela consiga processar essa informação e me dar a resposta certa. Eu quero que ela identifique nessa imagem quem que é esse rapaz, né? Quem que é essa pessoa? E aí, durante o processamento dela, né, eu também insiro uma nova informação para ela, que é essa imagem do Dumbledore meio pixelada. O que pode acontecer, inclusive, com alguns sistemas que a gente conhece hoje, que é, por exemplo, quando você vai fazer a checagem de uma informação antes de submeter um formulário, né? Você vê as letras viradas, né, um pouco deformadas, e para você provar que você não é um robô, você tem que identificar aquilo, né? Então, pensa que é algo do tipo acontecendo, né? Uma deformação em uma informação que precisa ser processada. Aí, por conta desse bug que eu criei ali, o que, que ela me traz no final? Quem que é esse moço que saiu ali no final? Não é exatamente, é quase, mas não é exatamente a mesma pessoa, né? Então ele traz esse errinho pra gente, né? Então foram algumas coisas que eles foram percebendo, né? Como que a gente consegue trazer variações, né? Até um termo que eles trazem de composição, né? Composição de informações, para que essa IA ela consiga mesmo assim trazer uma resposta mais refinada possível para mim. Por isso que vem essa necessidade de criação de mais modelos que refinem esse processamento e tudo mais. Mas isso é só para vocês verem que, por exemplo, vocês, pessoas, né? Mesmo olhando que eu coloquei um pixel lá na frente, ou vocês lembrando de alguma experiência que vocês passaram em preenchimento de formulário, onde vocês tiveram que identificar uma informação que estava ali, provavelmente um reCAPTCHA, né, que eles chamam, você conseguiu identificar mesmo assim, né? Porque a gente tem, né, essa cognição muito mais refinada naturalmente, né? Uma IA, desde o começo, não era assim, né? Então tem isso, né? Um ponto importante, já é um primeiro ponto que nós temos ali. E o que, que diferencia, então, nessa performance, essa questão de você, pessoa, conseguir identificar muito melhor essas variações, por exemplo, né, um dos exemplos que eu trouxe, e você ter uma assertividade, uma acurácia muito maior do que um IA, né, teve desde o princípio. Primeiro porque a gente tem diversos outros fatores sensoriais. Muitas pessoas que trabalham com IA, elas simulam fatores sensoriais. Daqui a pouquinho eu vou trazer um dos fatores sensoriais que estão mais em alta que em desenvolvidos em IA, mas nós temos vários fatores sensoriais, né, para buscar identificar algum tipo de informação. Então, isso é um diferencial nosso. Além da nossa percepção humana, né, nós temos a percepção humana muito mais refinada. Nós temos a aprendizagem humana. Então, poxa, quem já assistiu os filmes, né, teve uma vivência de aprendizado para conseguir diferenciar
muito melhor essas pessoas, né? Quem já teve outras vivências com algumas informações que a IA processa, vai conseguir, mesmo com se você assistiu uma vez o filme do Harry Potter, uma vez Senhor dos Anéis, você já vai conseguir identificar, né? Pode acontecer um errinho ou outro, né? Somos humanos, humanos também erram. Mas você vai ter uma facilidade maior, né? Com outras questões, um IA vai precisar de muito mais exemplos do que você. Então, pode ter certeza que no desenvolvimento de um IA, a quantidade que você, pessoa, precisaria para gerar, processar alguma informação e trazer um resultado é muito menor, né, do que para apresentar resultados complexos dentro de um IA, né, principalmente quando tem essas distorções. Então, IA ainda precisa de muito mais exemplos, né, principalmente para trabalhos complexos, do que a aprendizagem humana. E aí eu até trouxe um exemplo, mas eu sei que tem até outros palestrantes muito mais especializados nesse assunto que vão trazer, inclusive, para cá, que é o famosíssimo chat, né, GPT, que nós não paramos de falar por aí. E aí eu só trouxe para citar mesmo esse exemplo, que é uma rede neural que muita gente fica preocupada com ela no ponto de achar que ela vai substituir de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela ajuda muito, né? Ela ajuda em diversos setores do mercado, né? A agilizar geração de textos, a agilizar algumas pesquisas. Então, tem muitos prós, né, de como que essa tecnologia nos apoia mesmo em relação à produtividade, mas tem muita gente que ainda tem um certo receio, né? Mas o meu ponto aqui é trazer como funciona, né, na visão de rede neural, a estruturação do chat GPT e como ele também se parece, ele buscou se parecer com a cognição, a sua cognição, a cognição do seu cérebro, né? Então, a gente tem a rede neural que eles utilizam Transformer dentro esse tipo específico, né? Tem vários tipos de rede neural. E aí, pelo que eu fiz de um levantamento, eles têm, no desenvolvimento desse chat, 570 gigabytes de texto, né? Equivalente a 40 bi de palavras. Então, olha só, né? É bastante coisa, um banco assim de informações, de exemplos que eu comentei, muito grande. Então, para essa ferramenta conseguir gerar textos, reconhecer o que você está falando, lidar com erros, né? Porque pensa que as pessoas que estão digitando ali podem digitar muito perfeitinho ou podem não digitar perfeitinho, para ela lidar com essas variações, né? É muito interessante pensar o quanto que as pessoas que desenvolveram tiveram que alimentar esses exemplos para treinar essa máquina dentro da sua rede neural. Então, é muito, muito interessante pensar nessa quantidade, né? E mesmo assim, entender que sempre pode ser aprimorado para refinar ainda mais os resultados, né? E ela tem dentro dessa rede neural as camadas de atenção, né? Os heads, diversos heads que conseguem focar em algumas palavras de texto que são colocadas pela pessoa, né, que está utilizando a ferramenta, e ela foca naquilo para conseguir refinar a pesquisa. Então, ela consegue até ter um olhar, né, de atenção mesmo para direcionar a sua pesquisa, né? Então, dentre o texto que a pessoa escreveu, o que eu priorizo? Então, foi tão interessante esse desenvolvimento que eles conseguiram criar essas camadas de atenção, né? E comparar, inclusive, com a saída, para ver se tem sinergia entre o que a pessoa estava buscando e o que foi ofertado para ela. Né? Então, tem essas camadas também de processamento de linguagem, né? Em que ela transforma a entrada em uma representação numérica para que a IA ela consiga entender. Então, é um exemplo que eu trouxe muito atual para a gente também conseguir ver que ela tem uma estrutura parecida e que pode ser comparada também com a forma que o nosso processamento cognitivo funciona e que ela se inspira muito também e como nós precisamos aprender, né? Mas que mesmo assim ela precisa de muitos, muitos exemplos para entregar um resultado mais assertivo, né? Algumas críticas quanto ao chat GPT, polêmica, né? Mas é uma reflexão, fica mais uma reflexão para a gente sempre no desenvolvimento, né? Que tem muitas questões de vieses na programação para vários algoritmos que a gente cria, não só estou falando do chat GPT, mas sempre quando a gente desenvolve, tem o viés das próprias pessoas que desenvolvem, né? Então, tem muitas questões de ética sendo desenvolvidas. Será que tem uma única resposta para aquilo? Né? Será que o chat GPT já conseguiu criar criatividade? Que criatividade é algo muito seu, né? É algo muito seu como pessoa profissional dentro do mercado, como uma pessoa na vida. Será que o chat GPT já desenvolveu uma baita criatividade como você? Tem um senso crítico, né? Tem essa questão de ética tão refinada? Bom, vamos ver. Né? É mais uma reflexão, só estou trazendo algumas questões muito pertinentes que muita gente está trazendo, principalmente pessoas ali que se preocupam com o desenvolvimento, né, de aprendizagem das pessoas e o quanto a ferramenta ela está dando
informações de bandeja, mas será que a gente também não precisa continuar para o nosso desenvolvimento cognitivo, tendo um senso crítico quanto a isso? Então, são várias reflexões, que é uma ferramenta que ajuda muito, a gente precisa utilizar ela, mas sempre lembrando dessas questões também, né? E aí, já caminhando para o finalzinho, até porque eu tenho 5 minutos, nossa, 5 minutos, só trazendo o quanto que o artificial realmente copia o orgânico, né? Como eu falei, a gente tem as inspirações entre um e outro. Eu comentei que nós temos os nossos, o senso, né? Fatores sensoriais. E alguns dos fatores sensoriais que nós temos é justamente sobre o campo visual. Como eu comentei, a gente tem algumas ferramentas, inclusive de redes neurais, que elas trabalham com as redes neurais que interpretam imagens, né? O que é muito comum, por exemplo, no segmento clínico, né? Médico, de medicina, onde a gente precisa utilizar redes neurais, né? Machine learning, para interpretar imagens, né? De ressonância, isso é muito comum e etc. Então, o que isso pode ter de reflexão para você, para o seu cérebro, para a forma que você funciona? Justamente o seu córtex visual, né? Então, eu trouxe uma imagem que eu espero que esteja para ver ali, mas a imagem só para ilustrar mesmo, no geral, um resuminho do seu cérebro, mas focando nessa área aí que eu estou falando de córtex visual. Eu vou focar em duas partes desse córtex visual, que é o primário e o secundário. Então, o primário ele vai processar a sua informação visual, né? Então, ela vai verificar alguma informação que você está vendo, e ela vai processar aquilo. E o córtex secundário, ele vai dar significado para aquilo que foi percebido pelo córtex visual primário. Né? Então, tem esses dois momentos ali, nessas duas partes diferentes do seu córtex visual, né? E ela acaba traduzindo para a gente, mesmo que você não perceba, isso a gente faz de uma maneira involuntária, o seu córtex, ele está separando exatamente assim. Ele traduz as linhas, as cores, as texturas, tudo isso. Você para perceber que o seu cérebro está separando isso? Nossa, a textura é tal, a cor é tal. Você faz isso de uma vez, né? Mas o seu cérebro está trabalhando em conjunto com essas duas partes, né? E a gente tem muitos estudos ali que trabalham, por exemplo, e se inspirando nesse córtex visual com a visão computacional. Então, quando a gente quer interpretar imagens, dar significado para aquilo de uma maneira assertiva, a gente pode utilizar, inclusive, conceitos de visão computacional. Tem alguns dois estudos que eu vou passar super rapidamente por conta do tempo, mas eu fico super à disposição para conversar mais sobre isso depois, que é justamente um estudo já um pouquinho mais antigo, que foi publicado na Science, mas por mais que ele seja um pouco mais antigo, eu achei legal citar, porque é justamente ele utilizando a inspiração do córtex visual humano para verificação de CAPTCHAs, né, baseados em texto. Então, a identificação de CAPTCHAs, né, eles tentaram burlar a verificação de você não é um robô, sabe aquela verificação para você provar que você não é um robô, né, que é para questão de segurança mesmo. Eles fizeram um modelo para burlar aquilo, né, conseguir utilizar, né, esses mecanismos do seu córtex para burlar isso e ler o seu CAPTCHA. Então, é muito interessante pensar, né, que eles trabalharam essa capacidade de generalização, tentaram trabalhar, porque o seu cérebro ele consegue fazer isso de uma maneira muito automática, quase. Você consegue generalizar informações deformadas, você consegue dar um significado muito assertivo para aquilo. Então, eles estão tentando, e conseguiram, no caso aqui, fazer um modelo para decifrar essas deformações, essas composições, né? E gerar aprendizado com essas marcas humanas. Então, são os estudos que eles vão fazendo para aprimorar esse tipo de trabalho baseado no seu córtex visual. E um modelo aqui de uma pesquisa que eu vou citar aqui também, que foi, de novo, publicada em uma rede de impacto ali, de estudos, né, sobre Deep Learning, que eles também utilizaram foi uma rede, uma RNC, né, uma rede neural convolucional, também para ler imagens, né, para lidar com imagens, que ela classificava de maneira mais automatizada, com essa RNC, biópsias, né, de tumores coloretais e de próstata usando imagens multiespectrais, né, utilizando um estudo de desenvolvimento de sistemas. Então, de novo, né, um estudo muito importante correlacionando com o desenvolvimento do córtex visual e com a rede do tipo Deep Learning. Então, é uma rede muito mais profunda de aprendizado. Para fechar oficialmente, e para também dar uma perspectiva para quem se interessou pelo assunto, tem muito mais coisa que a gente pode conversar sobre isso, mas será que tem investimento na área? Tem alguma área que eu posso, algum tema, algum segmento que eu possa apontar para vocês investirem, para quem teve interesse? Tem, né? No futuro, não tão longe, né? O futuro que eu estou falando é daqui 1 ano, 2 anos, né? Ambições da tecnologia para esse aporte de neurociência, com aporte na neurociência. Aprendizagem, né?
Aprendizagem é algo muito estudado dentro da neurociência. A gente estuda a memória, né, de diversos tipos de memória. A gente estuda, né, doenças também ligadas à memória. A gente também pensa sobre aprendizagem de reforço, sobre linguagem. Então, esses estudos dentro da neurociência são muito valorizados e pode ajudar muito quem trabalha com o desenvolvimento, né, de redes neurais artificiais, quem trabalha com machine learning, quem trabalha com IA. Então, sim, é um tema extremamente quente e você vai conseguir criar relações muito mágicas se você procurar um pouco sobre isso no viés de neurociência. Então, é uma indicação também para vocês. Visão computacional, como eu trouxe até alguns exemplos, e técnicas de modelagem. Como eu comentei, na comunidade é muito incentivado para que as pessoas consigam cada vez mais criar modelos diferenciados ali para refinar os resultados apresentados. E a gente tem tendências de aplicação de redes neurais, de inteligência artificial em áreas da saúde, segurança, marketing, produção, educação. Então, em linhas gerais, o que eu quero trazer com esses exemplos é que, basicamente, em todos os segmentos, é muito difícil pensar em um segmento que não vai querer trabalhar com IA. Então, é um mercado muito amplo para quem quer atuar, se especializar e trabalhar na área. Bom, falei bastante, espero que vocês tenham gostado. É um tema que eu gosto muito, que eu tenho que estudar muito também para refinar alguns aprendizados. Estou muito disponível para conversar com quem também tem interesse nessa área, em outras áreas de tecnologia também. Espero aprender muito com vocês ao longo do evento. Fico à disposição para quem quiser se conectar comigo, tanto a galera que está aqui presencialmente, quanto quem está assistindo de casa ou vai assistir depois. Vou deixar novamente meu contato, que é o meu LinkedIn, que é Ana Ribeiro, vocês podem ficar à vontade para se conectar. Tenho no QR Code o link do meu Instagram, que é o @corregiana, onde vocês também vão encontrar o link para o meu LinkedIn. Novamente, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.